Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Tigar 11, Fundo de Desenvolvimento. E antes de começar o relatório, se você não assistiu o vídeo do mês passado, assista. Porque o Tigar 11 não é um fundo imobiliário para quem está começando, ele não é nem para quem já é um investidor mais longo, do mais antigo e mais experiente de fundo imobiliário, desde que esse investidor, mesmo ele sendo antigo, ele é obrigado a conhecer do mercado de incorporação. Se ele não conhece do mercado de incorporação, ele vai sardinhar como a grande maioria dos investidores do Tigar, que é o que a gente tem visto. Cara, tem assim, tá assustadora a cotação do Tigar. É impressionante o que está acontecendo. Quando a gente for pegar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, é impressionante. Um fundo cair quase 40%. Quase 40% a cotação. Não tem o menor sentido. A única explicação que eu vejo é... Eu não gosto muito de usar esse termo sardinhagem, mas no caso do Tigar, é uma sardinhagem mais relacionado ao não entendimento de como funciona a incorporação imobiliária. E eu posso falar, pessoal, quem é novo aqui no canal talvez não saiba, eu trabalho o YouTube, ele não é o meu trabalho. Eu faço isso por hobby, eu gosto, faço isso como uma maneira de devolver tudo aquilo que eu aprendi em termos de fundo imobiliário, analisar e ajudar vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas que não leem relatório gerencial, nem querem ler, então eu trago uma análise e ajudo bastante, eu tenho certeza que ajudo muitas pessoas. Eu trabalho numa construtora que tem incorporação imobiliária. Já trabalho nisso há 15 anos. Então eu sei como é que funciona esse mercado. E o Tigar, ele é a cara disso. Se você não entende como funciona a incorporação imobiliária, não invista no Tigar. Porque no problema que a gente está vendo agora, você vai sair. Você vai sair do fundo. Por quê? Isso eu tenho falado para vocês. O Tigar, ele é um dos poucos fundos imobiliários que é descorrelacionado de inflação. Porque você pega os outros fundos, a grande maioria deles, 99% dos fundos, isso é uma característica muito grande do desenvolvimento. Fundo imobiliário, ele tem uma questão de você ter a valorização do ativo mais a valorização pela inflação dos aluguéis. E no caso de papel, você tem um indexador lá corrigindo os CRIs. Já no caso do Tigar, você tem uma descorrelação com a inflação. Porque você não tem, na valorização do ativo e na venda, você não tem inflação incorporada ali. Então e esse é até um dos grandes, a grande ressalva que eu faço no Tigar é o aumento que ele teve na parte de papel. Porque eu invisto no Tigar, e eu sou cotista do Tigar, eu invisto no Tigar para ter um ativo descorrelacionado de inflação. E quando você traz papel, você acaba trazendo uma parte do PL correlacionada à inflação. Mas tudo bem, não é esse o ponto. Mas a questão é a seguinte, você precisa conhecer, e mais uma vez o fundo, no comentário do gestor, ele dá indícios disso. Que você precisa conhecer o mercado de incorporação. O mercado de incorporação não melhora de uma hora para outra e também não piora de uma hora para outra. Ele demora, tem muitos componentes e o mercado acabou com o fundo, a cota desabou. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, tem que conhecer. Mas vamos lá, vamos para o relatório gerencial. Então vocês vão entender o que eu estou falando. Se você não... Grande parte desse disclaimer inicial eu falei no vídeo passado. Se vocês pegarem a thumb dele, é basicamente isso. Você precisa conhecer do mercado imobiliário, principalmente o mercado de incorporação. Não só o mercado imobiliário. Dezembro de 24. O fundo tem uma boa notícia esse mês. Finalmente eles tomaram vergonha na cara e fizeram isso. Vocês já vão entender o que. Um highlight de novo de 2024. 10 mil unidades vendidas. 1 bilhão de VGV, de valor geral de venda. Se você não sabe o que é VGV, aí mais um conceito. Você olha VGV, você precisa saber o que é VGV. Embora ele tenha o sumário, mas o VGV, na verdade não vou explicar aqui, tem um vídeo no meu canal, só colocar na lupinha VGV que você vai entender o que é valor geral de venda. 2,35 bilhões de carteira vendida a receber, 40 novos ativos, 13,7 de dividend yield, 14,88 de rendimento por cota, sétimo fundo mais negociado da bolsa. Só que, pelo visto, é ao contrário, né? Mas sempre penso o seguinte, pessoal, se tem alguém vendendo é porque tem alguém comprando, né?
Só que a pressão é maior vendedora, por isso que ele cai. Bom, fundo pagou 1,10, mais um mês reduzindo, e já era previsto que isso ia acontecer. O fundo reduziu o guidance de pagamento e vai reduzir de novo, a partir de março, se eu não me engano. E você cotista, precisa entender e ver que isso é normal. É normal. O fundo distribuiu 1,10 por cota, que dá 1,25 em função do preço que ele está, por isso que o preço acaba sendo em função do dividendo, não tem como fugir disso. As principais movimentações de dezembro foram operações de crédito, que esse aqui é a minha ressalva para o Tigar, é esse aumento que ele teve. Eu acho que foi uma maneira que eles fizeram para compensar a baixa na questão de equity, no valor da venda dos ativos, foi colocar papel high yield para poder melhorar o rendimento do fundo. O fundo teve reavaliação dos ativos para 7,8 positivo, dando uma valorização de cota de 5,88. E aí, tem um vídeo no canal aqui, eu gosto do Tigar porque ele é muito, eu uso muito ele para explicar alguns conceitos de incorporação, conceitos de desenvolvimento. Eu acho que 3 vídeos atrás eu expliquei como que é o valor patrimonial de um fundo de desenvolvimento. Porque vocês pegam um fundo normal de tijolo, ele é uma subidinha. Se vocês pegarem um de desenvolvimento, é uma escadinha. Ele vai descendo durante o ano e sobe. Vai descendo durante o sobe. Por quê? Durante o ano, enquanto não há reavaliação, o fundo ele vai tirando caixa, colocando nos projetos. Aí vende o projeto, o VP sobe de novo. Então quando você tem avaliação, você teve durante o ano uma queda, depois você tem a avaliação de novo. Porque você está tirando dinheiro do caixa, depois você tem a avaliação dos ativos, a venda dos ativos, por isso que é uma escadinha. Mas tem explicação aqui no canal, acho que uns 2 ou 3 vídeos atrás, é só procurar na thumb aí a valorização patrimonial do Tigar. A cota foi de 109 para 115, para você ver, aumentou o deságio, inclusive. E aqui, acho que um grande ponto, finalmente, criaram vergonha na cara e não cobraram taxa de performance. E poderiam, se eles quisessem. Eu estava dando uma lida na questão de como é a taxa de performance, eles poderiam cobrar por causa dos resultados de venda. Fundo de desenvolvimento, ele é fácil ele cobrar taxa de performance, e ainda mais uma taxa de performance tão besta quanto essa, que é 30% é render 100% do CDI. Se ele deixar o dinheiro parado na Selic, ele vai render acima do 100%, ou não, na verdade no Selic não, falei besteira, mas num CDB 102% do CDI que ele consegue, ele vai ter taxa de performance. Eles não cobraram. Muito bom. Não explicaram o motivo do porquê não cobraram, mas eu acho que eles poderiam ter falado, não, devido... E isso é algo que eu venho falando, quem é mais antigo aqui no canal e acompanha os vídeos do Tigar, é algo que eu venho falando há muito tempo. Já que vocês adotaram uma postura mais conservadora, parem de cobrar taxa de performance, mostrem alinhamento com o cotista. Parabéns a TG por não cobrar taxa de performance dessa vez. Vamos ver, eles não cobraram nesse semestre, eles cobraram no primeiro. Aqui é um ponto que eu não sei se esse vídeo está sendo na quarta, mas assista o vídeo da quarta à noite. Se já passou, você assiste, se não, assista hoje à noite. Alteração pela Anbima da classificação de fundos imobiliários, que eu não vi ninguém falando sobre isso ainda. E o Tigar me chamou a atenção para algo que eu já devia ter feito e eu vou fazer agora, que é a questão de alteração para a classificação das categorias dos fundos, que agora são basicamente 3 categorias: tijolo, papel e multi-estratégia. São essas classificações, eu vou mostrar para vocês aonde que aparece isso, como que era, como que ficou, então assistam o vídeo de quarta-feira. Se for hoje na hora do almoço, esse vídeo na hora do almoço, assistam à noite, se for depois, assistam ontem ou anteontem, sei lá. O caso do Tigar, ele passou a ser multi-estratégia porque ele não respeita a questão de concentração de determinado ativo. Ele já era híbrido antes, então ele só mudou para multi-estratégia. Mas tem uma questão principalmente de fundo de papel que vai pegar, que eu quero assistam o vídeo. Parte macro, mas vamos ao que interessa. Aqui que começa a grande questão do entendimento de incorporação. E esse ponto, para mim, é um dos mais importantes. Que é o seguinte, eles fizeram um acompanhamento, mostrar dados de 2022 até o final de 2024. No mesmo período, os índices oficiais, os orçamentos, né, eles falam dos orçamentos. O orçamento é o custo para fazer a obra. No mesmo período, os índices oficiais de inflação acumularam variações menores
IPCA 10,36, IGPM 3,61 e INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, 10,18, que são as principais referências de reajuste dos contratos. O que eles estão falando aqui? Que o orçamento aumentou os custos 18,9. Já os indicadores que reajustam as vendas, os valores de venda, foram menores do que o próprio orçamento. Ou seja, o que acontece? A margem, obviamente, diminui. E isso eu posso falar porque eu vivo esse mercado. E isso acontece mesmo. E você não consegue, se você reajustar o mesmo valor de custo, você não vende. E além de tudo, ainda teve, deixa eu ver se tem uma... Ó, a tipologia de incorporação, que é mais sensível ao cenário macro, sofreu uma queda de 5,6 pontos percentuais de margem líquida, passando de 17,9 em 22 para 12. Cara, isso é muita coisa. É muita coisa. Sem contar que o VSO também caiu. Pessoal, o que é o VSO? É basicamente a velocidade de venda em relação ao que você tem para vender. De maneira simples, você constrói um prédio. Você faz uma previsão da velocidade que você tem para vender os ativos, para vender os apartamentos, os imóveis. Quanto mais tempo você demora para vender, é mais tempo dinheiro parado. E dinheiro tem valor no tempo. Então, quanto mais rápido você vende, mais, primeiro, você tem uma margem maior, porque você está vendendo pelo preço mais alto que você pode vender. Com o passar do tempo, as unidades que a gente chama de unidade encalhada, você vai tendo que baixar o preço. E normalmente sobra as unidades piores para venda. Por isso, e aqui eu faço um paralelo para vocês. Cara, esse vídeo está sendo bem, eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Isso vale para vocês entenderem quando eu falo de permuta financeira e permuta física. Nossa, Eric, por onde você está indo? Porque o que é a permuta financeira? As permutas, né? Quando eu sou o dono do terreno e em vez de eu receber em dinheiro da venda dele, eu faço uma permuta com quem está comprando. Fala, ó, eu estou vendendo para você que está assistindo. Você vai construir um prédio lá no terreno que eu tenho. Em vez de você me pagar em dinheiro, você paga em permuta. A permuta física é, a gente faz o cálculo de quanto é o terreno, você faz um cálculo de quanto vale as unidades, você me entrega 3 unidades, que seja 10 unidades do seu apartamento, e eu faço o que eu quiser com elas, do seu prédio. Essa é a permuta física. A permuta financeira, eu também recebo 10 apartamentos, só que eu não recebo a unidade, eu recebo o dinheiro da venda desses apartamentos. Eu recebo a venda. No cômputo geral, eu recebo a venda. E aí que tá, por que o VSO é importante nesse caso? Quando você faz uma permuta física, a incorporadora vai lá e te entrega os imóveis. E ela não tá nem aí para os seus imóveis mais. Você que se vire para vender. Só que ela tem um time de venda vendendo todos os ativos. Os ativos provavelmente da venda da incorporadora vão sair mais rápido do que o que você recebeu na permuta física. Então você acaba perdendo. Já na permuta financeira você não se preocupa com isso. Você recebe o dinheiro das unidades. Você não se preocupa com a venda. Então o VSO entra muito nessa questão de permuta física e financeira. Para quem viu o vídeo do MXRF, teve um outro vídeo aí que teve, acho que foi o VGHF, que os terrenos da garantia também ele recebeu uma parte em permuta, só que não fala qual a permuta. Foi permuta, não fala se é permuta física ou financeira, eu expliquei isso e aqui a gente vê o detalhe, que é a velocidade para venda. Você tem uma queda na velocidade, você tem uma redução total de margem. Então uma acaba casando com a outra. E grande parte do fluxo de caixa da SPE acaba... e aí que tá, é outro ponto. Isso aqui também é muito interessante. Cara, isso aqui é muito legal. Eu gosto muito disso. Quando você tem uma SPE para construir um prédio, lembrando que a SPE, eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre sociedade de propósito específico. Lembra da questão da Encol? A Encol, quando ela fez, não tinha SPE, a Encol foi lá e construiu um monte de prédio, quebrou, e aí os prédios, teve um monte de morador que não recebeu o prédio porque os apartamentos foram usados para pagar a dívida da Encol. Depois disso, teve o patrimônio de afetação e toda essa questão de separar o bem da incorporadora do bem do imóvel, por isso são criadas as SPS. Então todo o ativo e passivo do prédio ficam dentro do CNPJ da SPE. É a SPE que pega o financiamento. Então, quando você vai construir um prédio, a incorporadora, até a construção, o financiamento é da construtora. É a construtora que tem que pagar, é a incorporadora que paga. Por quê?
A Caixa só financia o imóvel depois de pronto. Então, o que eles chamam aqui de desligamento bancário. O que significa isso? A partir do momento que constrói, o morador, o proprietário, deixa de pagar a construtora, passa a pagar o banco. E aí é a hora que o banco repassa todo o valor para a construtora, para a incorporadora. Então, você pega, por exemplo, um prédio que tem 30 meses de construção. Então são 30 meses. Se você vai financiar, que normalmente a gente chama de entrada, você pode financiar com a própria construtora ou pagar à vista essa entrada. A partir do momento que o prédio é construído, tem o habite-se, você está elegível a financiar o seu saldo pela Caixa, pelo banco que você quiser. Aí você deixa de pagar a construtora, você paga essa entrada, o saldo você financia com o banco. O banco pega o valor e paga todo para a construtora. Então a construtora recebe tudo. E aí já passa a ser praticamente o lucro. Tanto é que eles colocam aqui como o dividendo, né? E tem o prêmio por equity, que é a diferença entre o valor que ela gastou e o valor da venda. Mas percebam que tem um período grande aqui que é dinheiro saindo da incorporadora, ou da consultora, é o dinheiro que está saindo dela. E aí que tá. Você teve um atraso, ó, com o cenário de recessão de crédito, o aumento dos custos de financiamento intensificou os atrasos nos desligamentos bancários, especialmente a partir do segundo semestre de 24. Ou seja, você está contando que o seu prédio ficando pronto, você vai ter todos os financiamentos saindo? Não, você espera mais 4, 5 meses até ter o desligamento bancário. Ou seja, até o momento que a unidade, você recebe, você incorporadora, construtora que seja, recebe todo o valor do imóvel e aí a pessoa passa a pagar para o banco. Olha só, então você tem, além disso, você tem esse ponto, somado a tudo isso. Olha só como aí, eu volto a falar para vocês o risco que é a incorporação. Se você não tiver expertise nisso, por isso que eu me preocupo muito com fundos imobiliários de tijolo fazendo incorporação. Fazendo desenvolvimento, desculpa. Se não tiver um time muito bom, você pode dançar. Olha só o tanto de variável que tem. Claro que é diferente você fazer um desenvolvimento para pessoa física, como são prédios, ou fazer o desenvolvimento de um galpão. É diferente. Mas tem uns riscos inerentes ao desenvolvimento. E aí, falando toda essa questão de expectativa de lucro, que claro, foi todo reajustado em função disso, o fundo ele está muito mais conservador. Ele já colocou o guidance de janeiro de 1,10 para 1,20, fevereiro a junho, ou seja, mês que vem é de 0,90 a 1,10. Por isso que eu já falo que mês que vem provavelmente o dividendo caia de novo. E o dividendo caindo de novo, claro que a cota vai cair. Só que o fundo, eles falam, a expectativa é que a gestão eles colocaram até junho o guidance de 90 a 1,10, né? Eles colocaram aqui, tá bem estranho aqui esse guidance aqui, porque se a gente for pegar, tá dando 1,10 aqui mais ou menos, né? Se a gente for pegar aqui é 1,10, 90 a 1,10. Estão falando que eles não pretendem mudar esse guidance no primeiro semestre, então vai ficar de 90 a 1,10. Só que a questão é a seguinte, pessoal, isso é uma fase. O portfólio do Tigar é muito grande. E eles têm muito dinheiro para receber. Muito. Aí eles falam um pouco de inadimplência, que é interessante, que a inadimplência não aumentou tanto, aumentou de 3,62%, 1% só de inadimplência, mostrando controlado, ou seja, poderia ser mais um agravante e não é. Aí falando das questões dos prédios, né, de demanda por loteamentos de primeira moradia, localização, né, função do porquê da inadimplência. E aí falando o seguinte, considerando que todo o portfólio de equity do fundo estima-se geração total de lucro de 3,75 bilhões. Eu falo bilhão porque eu estou acostumado com 1 bilhão, aí eu vejo muito fundo falando 1 bilhão, 1,5 milhões, entendeu? Eu acabo confundindo aqui. Olha só, dos 3,75 bilhões, 0,83 já foi reconhecido no patrimônio do fundo e ainda falta 2,92 a ser reconhecido. É muita coisa. Além disso, e aqui outro ponto importante, o fundo ele tem muito que eles chamam aqui de carteira de recebíveis de equity performado. Porque grande parte dessa carteira, dos 70% de equity, mais da metade dessa carteira, que na verdade mais de metade do PL do fundo,
tá nessa carteira de equity performado que eu expliquei o mês passado, que são obras que já passaram de 80%, ou seja, já estão nos finalmente. Então não tem mais desembolso, tanto desembolso assim que o fundo tem que fazer. Já passou a fase mais crítica de orçamento. E aí o fundo fala que ele tem 144 milhões de orçado para... Por isso que está bem tranquilo em relação a isso. Só que toda essa redução do guidance do fundo é em função desse próximo parte do ciclo, dessa parte do ciclo de incorporação, que ainda é muito afetada pela taxa de juros. Então, eu vejo como o Tigar como uma oportunidade espetacular, porém, não dá para saber, e olha que eu trabalho nesse meio, não dá para saber até quando isso vai continuar. Se você é um investidor, e aí eu volto a falar tudo que eu falei no vídeo do PVBI e outros fundos, se você é um investidor de fundo imobiliário para renda, cara, pula fora, porque você vai sofrer. Você vai ver teu dinheiro vai caindo. Agora, se você é um investidor de ativos imobiliários e entende como funciona, cara, pode ser uma oportunidade espetacular. Então depende muito do que você quer, e nenhum dos dois está certo e nenhum dos dois está errado. São perfis de investidor diferentes. Apenas eu quero que vocês tenham essa mente aberta para... Porque assim, cara, eu vejo os comentários do Tigar, de alguns fundos que eu não elogio, mas que eu trago pontos positivos e que, não sei se tem gente que fala mal dos fundos e acaba pegando pro coração. Cara, eu não gosto, eu não tenho amor pro fundo, eu quero ganhar dinheiro. Claro, eu quero, antes de ganhar dinheiro, eu quero estar tranquilo, eu quero ficar tranquilo com a minha carteira. Se você não fica tranquilo tendo Tigar, não tenha. Não tenha. Tá? Então, assim, mas assim, se você quiser ter o Tigar, eu preciso, assim, é fundamental que você tenha a mínima noção do mercado de incorporação. Para mim, o Tigar hoje é um dos fundos mais difíceis de entendimento, porque as pessoas não dimensionam os riscos desse fundo. Não dimensionam. Não tem noção de como funciona a incorporação. Tá? Bom, feita essa toda... Agora não tem muito mais o que falar, tem todas as vendas. Eu não vou passar por isso aqui, pessoal, mas mais a questão de crédito que ele comprou diminuiu bem a quantidade de ativos, né, que o fundo... A gente vê aqui o patrimonial do fundo aumentando bem, né, de 109 para 115. Aqui, ó, veja aqui a escadinha do patrimonial. Tá vendo? Ele cai e sobe. Que cai e sobe. Cai e sobe. Essa dinâmica aqui que eu expliquei para vocês aí há uns vídeos atrás, aí é só procurar. A gente vê um aumento grande do dividend yield, mas claro que em função da queda da cota. Liquidez muito boa. Aqui não tivemos taxa de performance, muito bom. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem tranquilos. E eu acho que o mais importante é não caiam no conversa de que fundo imobiliário é simples. Que eu vejo o vídeo, né, eu acho muito engraçado. Eu vejo o vídeo no YouTube, aprenda a investir em fundo imobiliário, o vídeo tem meia hora. Cara, não dá. Só esse vídeo acho que tem meia hora. E eu tô falando de um tipo de fundo só e cara, é impressionante. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.